Fala aí, galera, beleza? Professor Júlio na área, professor de matemática aqui do Dascalos. Aula de hoje, pessoal, permutações simples, tá? Lembra que nós estamos estudando análise combinatória e nós vamos falar um pouquinho de permutações. Galera, olha só comigo. A palavra permutação quer dizer troca, beleza? Quando a gente pensa em permutar, a gente quer trocar os elementos de posição. Então é a gente alternar os elementos, né? A sequência dos elementos de um grupo. Por exemplo, galerinha, ó, se eu penso na sequência DSK, pega as letrinhas DSK, Dascalos, ok? Vocês concordam comigo que eu posso alternar essas letras de posição? Eu posso usar a sequência DSK, a sequência DKS, a sequência KSD, KSD, KDS, SDK e SKD. Ou seja, eu consegui formar com as letrinhas da palavra Dascalos uma sequência, aliás, eu consegui formar 6 sequências possíveis, 6 sequências diferentes, ok? 6 sequências diferentes, tá? Então, o que eu fiz com as letras da palavra Dascalos, pessoal? Eu permutei, eu fiz uma permutação com as iniciais, com a sigla Dascalos. Ó, legal então, professor, mas como é que eu poderia fazer o cálculo disso, hein? Como é que a gente poderia determinar a quantidade de permutações dessa palavra, dessa sigla, e se fosse uma palavra maior ou uma sequência de muitos números eu quisesse permutar? Pessoal, olha só, as permutações de n elementos é calculada simplesmente pela formulazinha n fatorial, tá? Lembrando que n fatorial, o que é o fatorial? Vamos recapitular aí, ó. Fatorial é o produto dele próprio por todos os seus antecedentes até chegar no número 1. Isso é o conceito de fatorial, para refrescar a memória aí, ok? Fatorial. Então, aqui no exemplo da palavra DSK, né, da sigla DSK, quantos anagramas tem? Quantas ordens diferentes eu poderia calcular? Ó, permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial. Então, isso daria, ó, 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6. Exatamente os 6 que a gente encontrou ali. Galera, só para justificar para vocês o porquê desta relação, o seguinte, ó. Como a sigla DSK tem 3 letras, se eu fosse pensar no princípio da contagem, eu tenho 3 possibilidades de pôr uma letra na primeira posição, certo? Colocando uma letra na primeira posição, só sobram 2 possibilidades para a segunda posição e só sobra uma possibilidade para a última posição. É por isso que a formulazinha de permutação é n fatorial. E lembrando que esse n é o número de elementos. Ok? Então, para a gente fechar a nossa aula, vamos ao último exemplo aqui, ó. Se eu perguntasse para vocês, quantos anagramas tem a palavra livro? Quantos anagramas tem a palavra livro? Pronto, simples assim. Pessoal, para quem não lembra aí, ó, a palavra livro tem 5 letras e anagramas é quando a gente pega as letras de uma palavra e vai alternando as letras de posição. Então, por exemplo, olha aqui alguns anagramas da palavra livro. A própria palavra livro é um anagrama dela. A sequência LVRIO é outro anagrama. A sequência RLIOV é outro anagrama e assim sucessivamente. É claro que eu não farei todos porque são muitos anagramas que tem a palavra livro.
Mas vocês percebem que fazer anagramas, calcular anagramas é calcular o número de permutações? Então vem aqui comigo, ó, como tem 5 elementos, permutação de 5 elementos. Que vai ser 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Então a palavra livro tem 120 anagramas. Fechou, galera? É isso aí, hein? Estude bastante. Até a próxima.